nós estamos no ar com o programa Primavera Saúde. Hoje mais um assunto voltado à saúde, qualidade de vida, bem-estar. E hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente aí já teve esse problema, já sentiu essa dorzinha, que é dor na coluna. É um assunto que muita gente de muitas idades, né, Andréia, tem esse problema. Por isso eu recebo aqui no estúdio a Andréia Ramos, quiropraxista, que atende muita gente com dor na coluna, né? Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada, é um prazer estar aqui. E de fato a coluna hoje é um dos principais locais de dores, né, no corpo. É o principal sintoma, né, dores nas costas, o principal sintoma que a gente atende no consultório. E a estatística mostra, inclusive, que 80% da população já sofreu ou sofre de dores nas costas, né, em algum lugar nas costas. Então, de fato, esse tema é importante, né, fazer um programa só sobre isso, porque realmente é bastante comum. Você falou 80% da população, mas isso, então, engloba muitas idades e faixa etária, enfim, porque já foi-se o tempo onde pessoas mais velhas, onde já tinham uma carga, né, até de peso, enfim, ou que praticavam muitos esportes, enfim, tinham dor. Hoje, cada vez mais cedo está se tendo dor na coluna também, né? Crianças, adolescentes. Exato. Na minha formação na faculdade, inclusive, se estudava muito sobre a questão de dores nas costas ser relacionada realmente com a idade, com o esforço físico ao longo dos anos e assim por diante. Mas hoje a gente tem presenciado, tem visto no consultório, um número muito grande de pessoas jovens, da faixa inclusive dos 20, 30 anos, procurando ajuda por problemas na coluna, né? Então a gente sabe que isso realmente tem começado cada vez mais cedo. E aí a gente pode apontar vários fatores, né? A questão da postura hoje, com a tecnologia, com o celular, o computador. Antes o computador sempre era o vilão, mas agora o celular acho que até pior, né? A gente passa mais tempo e é talvez mais difícil de manter uma postura correta usando o celular. E também tem outros fatores também que entram junto, a própria questão da alimentação, hoje, sedentarismo, né? Nunca se teve tanto acesso à informação, mas ao mesmo tempo nunca a juventude esteve tão sedentária, né? Algumas gerações anteriores se brincava mais na rua, se fazia mais atividade física, voluntariamente, né? E hoje não, hoje as pessoas estão mais em apartamentos, mais fechados dentro de casa, usando mais computadores, olhando televisão. E por isso também alguns desses problemas de coluna, consequência disso, né, desse sedentarismo. Então, hoje, comparando com décadas atrás, então se tem muito mais problemas de coluna do que antes? Por conta dessas situações? Por conta dessa situação e principalmente que a gente falou que veio mais cedo, né? Antes os problemas eram mais tarde, as pessoas que trabalhavam serviços mais pesados, né? Às vezes na agricultura ou enfim, algumas indústrias, né? Serviço mais pesado. Hoje não, hoje nós temos jovens com problemas sérios de postura, que já apresentam problemas e às vezes até problemas sérios realmente no consultório. E às vezes a gente fica até surpreso, né? A gente acaba se acostumando, mas é uma surpresa essa quantidade de jovens com problema nas costas. A gente vai falando de postura, a Andréia vai falando, a gente vai levantando aqui, né? Depois a Andréia me explica certinho o jeito certo, né? Vamos falar de postura, dar algumas dicas. Mas antes, falando da quiropraxia, Andréia, quais são as principais queixas que chegam no consultório? Claro que às vezes dores que são em outras partes do corpo, nas pernas, por exemplo, podem vir da coluna também, né? Mas as dores nas costas, a gente até trouxe, a Andréia trouxe aqui uma coluninha, né? Exato. E dá pra gente demonstrar aqui onde é que o pessoal sente mais dor e se queixa mais no consultório. Bom, então vamos começar assim, quando as pessoas vêm no consultório, no meu consultório, a maioria realmente é por dor nas costas, né? A maioria. Nós temos algumas pessoas que vêm porque sentem dor nas pernas, ou dores de cabeça, dores nos braços, que muitas vezes são inclusive consequência da coluna. Mas disparadamente são dores nas costas. Dentro desses sintomas de dor nas costas, disparadamente os sintomas principais são bem embaixo na coluna lombar, né? Bem na parte mais embaixo aqui da coluna. E também nós temos na parte cervical, que é a parte do pescoço, tá? Então são os dois extremos, a parte mais embaixo na coluna e a parte mais em cima, que é o pescoço. São as duas regiões que as pessoas mais se queixam de dores, né? E mais uma vez, voltando à questão da postura, você tem muita relação com a questão postural mesmo. Tanto nos dois extremos tem relação com a postura? Exatamente, exatamente. A parte cervical é muito, muito comum para as pessoas que sentam períodos mais longos na frente do computador, por exemplo, né? De forma geral, colocar pessoas que trabalham mais em ambiente de escritório, assim, né? Mas pode envolver diferentes profissões.
Também pessoas que ficam muito período mais longo no computador, no celular, no telefone, né, que estão sempre com aquela postura de jogando a cabeça mais para frente. E então é involuntário, né? Acaba sendo, né? E justamente pelo fato de a pessoa não ter um condicionamento físico, na maioria das vezes, ela tem mais dificuldade ainda de manter a postura correta. Então isso dificulta mais ainda, né? Então essa é a situação mais da parte do pescoço. Depois a região lombar, que é bem embaixo na coluna, aí já abrange um público um pouco maior. Pode ter relação com a questão de postura, pode também ser com um excesso de esforço físico, ou enfim, com atividades, né, que pode forçar demais a coluna, até a própria atividade física também, quando mal feita, ou feita de forma exagerada também, né, também pode prejudicar a coluna. E essa situação, principalmente voltada com a questão da postura, ela é reversível, pode se tornar um problema crônico realmente? Quanto mais tempo a situação vai se desenvolvendo, vai ficando mais crônica, logicamente a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, ou às vezes demora um pouquinho mais para a gente reverter essa situação. Mas quanto mais cedo, mais fácil. Mas muitos desses problemas são reversíveis, sim. Então a gente sempre gosta de encorajar as pessoas, sentir alguma dor, não está se sentindo bem, procura ajuda logo, porque é muito mais fácil de reverter a situação. Tanto através de atividade física, o nosso trabalho, a quiropraxia também ajuda de forma bem significativa. Então tem várias coisas, tem outros auxílios também, outros tipos de trabalhos também que ajudam nesse sentido. Mas quanto mais cedo, sempre mais fácil de trabalhar esses problemas, né? E aí, quando saber o momento certo de procurar ajuda mesmo? Porque às vezes, né, uma postura errada num dia, a gente sente uma dorzinha, mas dorme, passou. Mas ela tem que persistir para se procurar ajuda ou não necessariamente? Tá. De preferência, ao primeiro sinal de dor, já começar a procurar alguma coisa, né? De repente procurar algum profissional para ver qual que é o motivo da situação. Às vezes simplesmente fazer alguma atividade física para dar um condicionamento muscular melhor, e às vezes há necessidade de algum trabalho, tanto da parte de quiropraxia, algum outro trabalho também de algum outro profissional. Eu acho que é importante também a gente salientar, a gente tem uma cultura de procurar muita ajuda só com a dor, né, com os sintomas. E em outros países, onde a quiropraxia, por exemplo, já é mais desenvolvida, já é mais conhecida, as pessoas procuram mais por prevenção também, né? Então, na verdade, hoje, depois de um trabalho de alguns anos aqui em Criciúma, 13, 14 anos que eu estou trabalhando aqui, eu já tenho muitos pacientes e familiares desses pacientes ou amigos que vão porque querem saber como está a coluna, né? E não deixar desenvolver os sintomas. Aí fica mais fácil para mim e também para o paciente. Tá? Mas caso a pessoa já desenvolveu ou já tem algum sintoma, é interessante buscar ajuda o quanto antes. E isso, se tiver, não sei se pode ser genético, algo assim, problema na coluna, ou realmente é uma questão de hábitos? A coluna, existem alguns problemas de coluna que tem algum componente genético. A maioria é adquirido, a maioria, mas sempre tem a possibilidade, né, algum fator genético, algumas curvas da coluna, às vezes tem fatores genéticos, né, que acabam contribuindo para desenvolver o problema. Então essa questão de buscar a prevenção é para qualquer pessoa, tá aberto à prevenção. E até porque o profissional também que trabalha com isso, ele vai poder orientar o paciente, né? Dizer, olha, você está bem, o que está acontecendo com a coluna, algumas coisas que podem ser trabalhadas para não desenvolver algum problema. E também orientar no sentido de hábitos, né, saudáveis, como cuidar da sua coluna. Então tudo isso é importante, não só trabalhar para tirar a dor, mas também orientar. A pessoa pode também estar sentando e, enfim, estar com a postura errada e não sentir dor, não ter nenhum problema ainda, Exato, né? Exatamente. Às vezes é uma questão de uma postura errada que não desenvolveu ainda o problema, né? Ou os sintomas. A maioria dos problemas de coluna que a gente tem constatado no consultório, eles começam de forma silenciosa, né? Então, quando a pessoa desenvolveu o sintoma, na realidade aquilo ali geralmente já vem acontecendo há algum tempo. São poucos os casos, se eu pegar hoje no consultório, fazer uma estatística, são poucos os casos onde aconteceu um mau jeito, né, que se chama mau jeito, ou que houve uma lesão, enfim, é uma coisa muito aguda. Geralmente é uma questão mais crônica, algum problema que já vem acontecendo, algum problema postural, alguma outra situação, e aí eventualmente vai gerar os sintomas, mas geralmente isso já começa de forma silenciosa. Então quer dizer, às vezes a pessoa pode achar que teve um mau jeito, deitou errado, e não, talvez ela já esteja com problema já há um tempo. Exatamente. Eu acho interessante também a gente colocar assim para as pessoas que ficam, eu tenho um trabalho tranquilo, fico mais sentado, às vezes pode pensar que não, que é uma situação mais tranquila, né? Mas eu acho que vale ressaltar, por exemplo, alguma coisa que algumas pessoas não sabem, sentado é a posição que mais
coloca uma pressão, biomecanicamente falando, sobre a coluna lombar. Né? Muitas pessoas pensam que é levantar peso, ficar em pé, e não é. Sentado, todo o peso do meu tronco fica sendo segurado só na coluna lombar, não distribui nas pernas. Então, isso acaba dificultando mais ainda, né? Então, é um exemplo de como, às vezes, as pessoas têm uma impressão errada, uma ideia errada de como cuidar da coluna. A gente estava mostrando ali a coluna, realmente, né, acaba fazendo a pressão. Isso fora outros casos, por exemplo, uma gestante, a pressão já é muito maior também, né? Exato. Sem contar que a gestante a curvatura muda, tudo isso, Isso. O centro da gravidade da mulher, com a barriga crescendo, ele acaba mudando, e aí acaba também mudando a biomecânica dela, né? Por isso, frequentemente, uma gestante tem algumas dores, né? A mais. Que não são muito agradáveis na época da gestação. E aí, quando a dor não é na coluna, como é que é o seu trabalho como quiropraxista, quando a pessoa chega, de repente, com uma queixa nas pernas ou em outra parte do corpo, até descobrir, né, que... Claro que pela experiência, talvez já consegue chegar na coluna mais rápido, mas como é que é todo esse trabalho para diagnosticar, né? Isso. Vale ressaltar, que eu acho que eu comentei antes, que através da nossa coluna vertebral, passam praticamente todos os nervos do nosso corpo, né? Então, entre cada par de vértebras, cada par de ossos que a gente tem na nossa coluna, sai algum nervo. E esses nervos vão para diferentes partes do corpo, né? Então, por exemplo, na coluna lombar, que é bem aqui embaixo na coluna, esses nervos saem e vão lá para baixo nas pernas. Da região cervical, saem os nervos para os nossos braços. Então, naturalmente, se nós tivermos algum tipo de lesão, alguma coisa na região lombar, a tendência é que se tenha algum tipo de sintoma nas pernas. Nem sempre acontece, mas é bem comum. E da mesma forma em outras regiões. Da região dorsal, que é no meio das costas, vem inervação para os órgãos internos aqui dentro também. Nós temos situações de pessoas com problemas até digestivos, intestinais, etc., que a gente trabalhando lá na coluna acaba resolvendo ou facilitando essa situação ali. E aí pode ter a dor associada, dói a coluna e outra parte também? Pode ter os dois sintomas juntos, né? Mas então sempre a gente procura investigar, e lógico, o nosso conhecimento técnico, né? A gente consegue também saber o que é realmente das extremidades ou da periferia do corpo e não da coluna, né? Mas a gente acaba investigando sempre lá na coluna para ver se tem alguma coisa que possa estar associada com aquele sintoma nos membros. É muita coisa que... É muita coisa. Muito probleminha que a coluna causa, né? E também mais um motivo para sempre se procurar também um profissional que realmente tenha devida formação justamente por isso, né? Com essa rápida explicação a gente já consegue entender como é complexo o nosso corpo, o nosso funcionamento, tudo. Então é importante que a pessoa tenha um conhecimento adequado, né? Para poder justamente chegar no objetivo, né? André, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, depois do intervalo a gente volta falando mais da quiropraxia em si, né? No tratamento também na prevenção. A gente volta já. De volta hoje falando de dores na coluna e eu estou recebendo aqui no estúdio a quiropraxista Andréa Ramos. No intervalo a gente estava falando, né, eu perguntei para ela de outro probleminha que também causa dores na coluna, que é o nervo ciático, né? Incomoda bastante. Vocês recebem essa queixa também? Eu acho que daria para dizer que é uma das queixas principais, mais comuns, né, que a gente escuta no consultório. E a gente estava conversando, acho que é interessante de explicar que o nervo ciático é o nome, na verdade, do maior nervo do corpo humano. Ele sai da parte de baixo aqui da coluna e ele desce nas duas pernas. Lógico, nas pernas ele acaba se ramificando e tem outros nomes para os nervos que se ramificam. Mas ele por ser justamente um nervo tão grande, né, pega todo o membro inferior, ele acaba gerando sintomas comumente nas pernas, mas o que causa o problema, a interferência sobre o nervo é que varia de cada pessoa. Pode ser, de fato, algum problema na coluna, como inclusive uma hernia de disco, né, algo mais complexo. Pode ser, às vezes, até uma contratura muscular na região, por exemplo, do glúteo, por onde passa o nervo ciático. Existem algumas diferentes possibilidades. Então, o nervo ciático, na verdade, nada mais é do que o nome do nervo, né? Um termo meio geral. Agora, o que causa o problema sobre o nervo ciático é que varia de cada pessoa
e é o nosso desafio para descobrir no consultório. E aí pode ser tratado facilmente ou não também. Como lhe falei, dependendo do problema, por exemplo, a gente trabalha com problemas de hérnia de disco, isso é bastante comum, diariamente a gente trabalha com isso. Dependendo do problema de hérnia, o tipo de hérnia, o tamanho da hérnia e assim por diante, às vezes é um problema um pouco mais complexo, às vezes é um pouquinho mais demorado de tratar, né? E tem outros que não, outros que a gente consegue tratar de forma bem rápida, bem tranquila também. Depende também se a pessoa está em crise, por exemplo, uma crise aguda, né? Onde veio para o consultório já com muita dor. Então, às vezes, isso dificulta o trabalho inicialmente, mas depois, com o tempo, a gente consegue normalmente contornar a situação. Falando dos tratamentos, então, né, na quiropraxia, como é que funciona? São etapas, são sessões realmente? Em quanto tempo se começa a ver um resultado? Tá. A quiropraxia, vamos usar primeiro o exemplo das pessoas que vêm sintomáticas, que é o mais comum, né, que já vêm para o consultório com sintomas. Essas pessoas, numa primeira consulta, a gente faz uma avaliação que é um pouquinho mais demorada, avalia, pega um pouquinho do histórico do paciente, entende um pouquinho do dia a dia, da rotina da pessoa, do estilo de vida, que é importante, né? Por exemplo, o tipo de trabalho que a pessoa exerce, se faz alguma atividade física e assim por diante. Aí a gente também faz alguns testes do paciente para ver como é que está a questão da mobilidade, os alongamentos, a questão muscular, né? Então, e aí baseado nisso também alguns exames de palpação, alguns exames de mobilidade da coluna, a gente consegue entender qual que é o problema que a pessoa está passando. Frequentemente a gente precisa também de algum tipo de exame, muitos já trazem para o consultório algum exame, se não há necessidade de encaminhar e fazer algum tipo de exame também, de imagem que eu digo, né? Um raio-x, uma ressonância, assim por diante, que a gente pode ter um entendimento até maior, mais objetivo da situação. Baseado nesse nosso diagnóstico, a gente já utiliza a técnica normalmente já na primeira visita. E com essa técnica, dependendo da situação, já há um alívio imediato, a pessoa já consegue se sentir bem melhor, já tem um alívio dos seus sintomas, né? E a gente faz um retorno logo em seguida, geralmente em questão de uma semana, mais ou menos. E aí a gente utiliza a técnica novamente. Com base nessas duas primeiras vindas, a gente consegue ter uma boa ideia de como o paciente está reagindo, se já está bem melhor, se já está sem sintomas, se ainda há algum tipo de sintoma, né? E ao final dessas duas visitas a gente faz um prognóstico, ou ver qual que é a situação do paciente mais a longo prazo. Existem alguns casos, a gente faz mais algumas sessões, num período de 1, 2, 3 semanas, ali depende de cada caso, e tem outros pacientes que a gente já consegue espaçar, deixar de repente 1 mês, às vezes 2 meses, né? E o paciente que está sem sintomas nenhum, que a gente conseguiu deixar bem, tem um estilo de vida saudável, faz alguma atividade física, consegue cuidar da postura também, a gente consegue fazer um trabalho de manutenção, ou seja, mais preventivo, uma média de 2 a 3 vezes por ano, tá? Mas para chegar nesse ponto, às vezes a gente tem que fazer umas sessões um pouco mais frequentes para conseguir chegar nesse espaço de tempo, para deixar a pessoa realmente se sentindo bem. Até porque no nosso trabalho a gente não fala só sobre tirar a dor, a gente fala sobre qualidade de vida também, né? Às vezes a gente pensa que a gente está sem dor ou está conseguindo aguentar o nosso dia a dia, mas às vezes a gente consegue ficar muito melhor na realidade. A quiropraxia ajuda muito nesse sentido. Ele, além de tirar as dores do paciente, ele gera uma sensação de bem-estar, de relaxamento muito maior também e facilita também a questão de postura, de manter uma postura melhor. Então a quiropraxia traz vários benefícios, não só tirar a dor. Nessa questão da prevenção, então seriam, se a pessoa já for sem nenhuma dor, nenhuma queixa e ela for unicamente para prevenção, se claro, não for descoberto nada, né, no atendimento, são sessões mais espaçadas também, né? Exato, um período maior. Antes de vir para cá, eu recém atendi um paciente desses. A gente já vem comigo há algum tempo e agora fazia 6 meses que ele não vinha mais. Ele está fazendo atividade física regular, faz um pouco mais de 1 ano, está se sentindo bem, né, tem se cuidado bem, está se alimentando bem também. Então ele realmente reportou para mim, olha, eu nunca estive tão bem na minha vida. Hoje eu vim só para realmente ver se está tudo certinho, né? E para ter até uma performance melhor na atividade física, enfim, né? Ter um relaxamento, assim. Então esse é um paciente que a gente gostaria que todos chegassem nesse nível, né? Nesse ponto. É bom que o paciente siga realmente à risca essas orientações que se dá, né? De alimentação, atividade. Exato. O nosso corpo ele é muito complexo, né? Então não é só a coluna, não é só a alimentação, não é só nada, é tudo, né? Tem que ser tudo, são vários fatores realmente que nos geram uma qualidade de vida. Agora falando da prevenção, né?
Tem alguma dica que dá para a gente dar para que evitem essas dores? Claro, né, que quem já está com dor, o ideal é que procure um profissional, né, ou para prevenção. Mas quem está em casa assistindo a gente, está sentado no sofá jogadinho, vamos dar uma dica para o pessoal acordar, então, e se ajeitar, pelo menos na questão da postura, André. Isso. É importante, isso é bem importante mesmo. Existem algumas, vamos colocar umas 2, 3 dicas assim que são muito básicas e eu acho que são fundamentais hoje. A questão de se jogar no sofá é a primeira delas, né? A gente tem a tendência, final do dia, às vezes chega cansado em casa e se joga no sofá. E hoje não é difícil achar um sofá que realmente dá um suporte bom, né? Mas o ideal é que a pessoa realmente sente, e tanto no sofá quanto em ambiente de escritório, numa cadeira de computador, é sempre importante que a pessoa realmente se posicione até atrás na cadeira. Tá? E use realmente todo o encosto da cadeira ou, nesse caso, do sofá. O cruzar as pernas já não é uma postura muito legal, né? Não, o cruzar as pernas o cruzar as pernas por um período mais longo não é adequado. Tá? Lógico, em questão de alguns minutos ou por um tempo, de uma situação, tudo bem. Mas para ficar num tempo mais longo, assim, não é o adequado. A gente fica com a coluna meio acaba. E também há uma rotação de quadril aqui bastante grande, né? Mas sempre procurar essa questão de sentar até atrás na cadeira. A outra dica que eu acho que é fundamental também, hoje talvez seja mais importante, o maior problema postural vem aqui de cima do pescoço. Então a gente tem que se concentrar e manter realmente o queixo mais para dentro, né, encaixado, digamos, na posição correta. E aí, no caso, se for usar celular, em vez de jogar a cabeça para frente, fazer só a rotação em torno do próprio eixo do pescoço, que é olhar para baixo dessa forma. Não precisa trazer o celular para cima, mas também não jogar a cabeça para frente, tá? A pessoa mantendo essa postura aqui, o ombro fica na posição correta e todo o restante da coluna também. A partir do momento que você jogar a cabeça para frente, o ombro vem junto e todo o restante da coluna acaba ficando fora de posição normal. Então eu acho que essa talvez seria a dica mais importante hoje para nós. Quem não está acostumado com essa postura correta, quando começa a tentar mudar o hábito, sente desconforto? Pode sentir até, de repente, dor por não estar acostumado? Isso é realmente importante. A gente escuta muitos pacientes falando isso. Eu tento ficar numa posição correta, mas me dói, eu sinto desconforto. Lógico, porque a gente não está acostumado. E também, ao longo dos anos, a musculatura também não tem mais esse hábito, né, postural que a gente deveria ter. Então, é comum o corpo reclamar da posição correta, né? E aí eu diria também que uma outra dica, junto nessa mesma linha de pensamento, é também trabalhar bastante alongamento. Né? A gente percebe assim, a pessoa que senta muito tempo, que fica muito tempo em computador, enfim, diferentes atividades hoje, elas promovem um encurtamento da musculatura. Por exemplo, a posição sentada, ela promove um encurtamento da musculatura da coxa posterior, que é atrás da coxa. Essa musculatura, ela se insere na região da bacia, do quadril. Consequentemente, ele vai gerar umas compensações aqui em cima e vai afetar a coluna também. Então, um hábito bem bacana, muito saudável, que o máximo de pessoas poderiam colocar no seu dia a dia é fazer um pouco de alongamento. Né? Isso pode ser feito até em casa. Os alongamentos hoje são tão simples, né? Não são prejudiciais, pode ser feito por várias vezes durante a semana, assim, por exemplo, uma vez por dia, criar o hábito de fazer alguns alongamentos para as costas, para as pernas, para os braços. Isso por si só já tiraria muitos sintomas. E já ajudaria com a questão da postura também. Trabalha no escritório, levanta um pouquinho, dá uma esticadinha. Exato. Hoje tem alguns ambientes de trabalho que usam, né, a ginástica laboral e tudo mais, que é uma coisa bastante bacana, né, que o pessoal colocar isso em prática também. Mas a gente sabe que a realidade da maioria não é essa. Então, se conseguisse tirar um hábito, talvez umas 3, 4 vezes por semana, chegar em casa, quem sabe fazer uma caminhada, né? Uma meia hora e terminar com uma sessão de alongamentos, isso por si já iria trazer muitos benefícios, inclusive para a questão de postura também. Bacana. Andréia, está encerrando nossa entrevista, infelizmente. Espero que o pessoal que está em casa tenha se ajeitado aí no sofá, esticado a coluna, que a gente mude, né, alguns hábitos a partir de agora. Obrigada. É um prazer, estou sempre à disposição para esclarecer, né? Com certeza. Bom, a gente volta, gente, na semana que vem. Por hoje encerrou aqui o nosso assunto e a gente volta na semana que vem com mais informação de saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui no Primavera Saúde. Até lá!